Estamos de volta, voltamos a ter um episódio especial entre temporadas e por isso o Humberto Ferreira deixou-me vir aqui matar o bichinho ao pé do Vasco Sousa para, neste caso, e nós já tínhamos feito no intervalo entre as temporadas anteriores, nós fizemos sobre os Galácticos do Real Madrid. Se não ouviram, eu acho que podem ouvir, é um bom episódio. Neste caso, nós vamos fazer sobre o Arsenal dos franceses, ou o Arsenal de Wenger, que é uma longa travessia, bem mais longa do que a dos Galácticos. Muito mais longa. Não, enfim, em termos de sucesso desportivo, e quando falo disso falo de títulos, se calhar um bocadinho no mesmo nível, tá? Não se ganhou assim tanto quanto isso, mas o Arsenal de Wenger foi muito mais do que ganhar, não é? Foi uma identidade. É isso, uma filosofia de jogo que até hoje ninguém se esquece. E muitas vezes fala-se das grandes equipas, mas também dos grandes derrotados, principalmente em campeonatos do mundo. Fala-se do Brasil de 82, da Hungria de 54, da Holanda de 74. E o Arsenal também é sempre aquela equipe, principalmente porque perdeu uma final da Champions em 2006. E ainda perdeu também uma final da Taça UEFA em 2000 para o Galatasaray. Ou seja, ficou sempre com este fracasso europeu. E pronto, e tendo em conta que foram mais de 20 anos de Wenger, ganham 3 campeonatos. 2. Não. Ganham em 98, 2002 98, e certo. 2004. E 4, certo. Pronto, e criam, obviamente, aquela aura dos Invincibles de 2004, mas acima de tudo, pronto, falhava sempre não, mas falhou muitas vezes os títulos, às vezes naquelas retas finais desastrosas, que ainda há pouco tempo, até com o Arteta também aconteceu, não é? O Arsenal, não na última temporada, que foi até a última jornada, mas há 2 anos, liderou a Premier League durante muito tempo e na reta final caiu. A filosofia do Wenger, não só em termos de jogo, mas também em termos de espírito, ainda lá está. Mas o que é certo é que não há ninguém que goste de futebol e que acompanhou o futebol no início dos anos 2000, também já no final da década de 90, que não reconheça o Arsenal como uma das melhores equipas, talvez da história. Quando eu digo isto, não tem que ser necessariamente as 10 melhores da história, não é? Mas umas 50 melhores. Potentíssimo Arsenal. Porque jogava muito bem à bola. E muitas vezes perdia precisamente por não ser demasiado pragmática. Era uma equipa que acima de tudo gostava de dar espetáculo, gostava de encantar os adeptos e por vezes sofria dissabores precisamente nessa questão estética do jogo. Ora, vou aqui a ver, e quem estiver também a acompanhar a imagem pode acompanhar a nossa navegação, que é interessante, não que nós achemos que somos mais do que ninguém, mas como nós todos os dias navegamos milhares de vezes, às vezes, no 00, portanto, se calhar conhecemos aqui algumas páginas que podem ser interessantes para vocês. Eu estava a ver de onde é que o Arsenal vinha quando o Wenger lá chegou. E portanto, a época anterior a Arsène Wenger é Sim, e o Wenger não chega logo 96. No início da época, não é? Ah, é? O Wenger não chega no início da época 96-97. Já me estás a dar uma novidade. Ou seja, então não arranca a temporada, mas ele chega ainda relativamente cedo. Penso que o primeiro jogo é em outubro, novembro, por aí. Ok. Quem é que foi? É este Stuart Austin ou Pat Rice? Se queres te diga, eu não sei. Eu também estive a ver isso. Okay. Não me lembro, até me lembrava era do George Graham como treinador do Arsenal, até pensava que tinha sido ele que tinha sucedido, mas não. Ok. O Arsenal no início da década de 90 ainda sagra campeão em 91. Exato. Sobre o jogo do Michael Thomas. Michael Thomas, que eles depois até jogam contra o Benfica no ano a seguir, exatamente. Em Highbury, e o famoso jogo do Isaías. Isso mesmo. E em 94 em 94 ganha a taça das taças, ganha o Parma. E em 95 ainda defrontou o Milan no Supertaça Europeia, que perde, mas era uma equipa essencial, era muito famosa até exatamente ao contrário do que começou a ser com o Wenger. Era uma equipa que não primava por um futebol muito bonito, era muito objetivo, não é? Era muito kick and rush. É isso, sem dúvida, tipicamente britânica, com poucos estrangeiros, também na altura era relativamente normal, não havia tantos estrangeiros, mas era uma equipa muito de bola para a frente, avançados possantes. Sim, o Ian Wright que fez lá a história. Nessa altura, David Seaman na baliza, Lee Dixon, Martin McEwan e sobretudo Tony Adams na defesa. Sim, essa defesa do Arsenal, não toda, mas fala-se muito do quinteto com o Seaman na baliza, Seaman, Dixon, Adams,
Cowan e o Winterburn, depois o Ashley Cole. Fala-se muito desta defesa muito dura, mas muito difícil de ser ultrapassada. E depois no meio campo com David Platt, por exemplo, Ray Parlour. Também é outro histórico. Exatamente. E depois à frente... E o Paul Merson também. Paul Merson, exatamente. À frente, além do Paul Merson, o Ian Wright, o Dennis Bergkamp, claro. Craque. Portanto, ele apanha uma equipa que tinha ficado em 5º lugar na época 95-96 e que depois, lá está, como tu disseste, não começou bem na época seguinte. Eu lembro que o Arsenal é eliminado assim muito cedo na Taça UEFA por uma equipa fraca, que agora não me recordo qual era. Em 96-97. Ok. Não tenho a certeza se o Wenger já era o treinador ou se era dos primeiros jogos que o Wenger estava a fazer na altura. Mas tu disseste que ele chegou em outubro, provavelmente já tinha sido eliminado, não é? Portanto, como Mönchengladbach. Afinal, não era uma equipa assim tão fraca. Tinha o Effenberg na altura. Juskoviak marcou 2 golos. 2 golos de Juskoviak e afinal, de Effenberg. Eu a pensar que tinha sido uma equipa fraca, mas não. Mas foi o Pat Rice, portanto já estaria na transição. Exato. Também não resultou bem. Tinha Lupesco, sim, esse Gladbach era muito bom. Forte. Patrick Anderson, o sueco, muito bom. Ok, então o Wenger chega portanto, no final de 96. Lembras-te do histórico do Wenger até Mónaco, lá. Não é? Ele é um treinador histórico no Mónaco, mas acho que quando se começou a falar até mais dele foi quando ele saiu do Mónaco, porque ele foi para treinar para o Japão. Porquê? Ele foi campeão no Mónaco. Ele chega foi. Portanto, eles vão à Champions em 93-94, mas vão em substituição no Marseille, com aquela questão da... Certo. Mas ele chega a ser campeão antes, em 87-88. Primeira época dele do Mónaco, ele é campeão. Eu não sabia que ele tinha estado tantos anos no Mónaco. 8 épocas. Isso eu recordo. Depois, ele vai para o Japão, o que foi muito surpreendente. Era uma altura em que o Japão estava a tentar fazer da J-League uma liga emergente. Se calhar um bocadinho como a Arábia Saudita está a fazer... Agora, um bocado sazonal. A Arábia Saudita tem tido mais força, não é? Mas tem por causa do dinheiro. No Japão, a J-League, obviamente que chamou alguns jogadores, o Lineker, talvez um pouco antes, o Zico, chegaram a ir para lá. Não eram mais jogadores, talvez em final de carreira, mas era para desenvolver o futebol no Japão, até porque o Japão ia organizar o Mundial 2002 e estava a tentar melhorar o seu futebol. E o Wenger foi para lá precisamente para isso, para mudar um bocadinho a visão de jogo dos japoneses, levar ideias europeias diferentes para o futebol japonês, mas na altura criou muita surpresa. Bem, então um treinador com sucesso no Mónaco, porque ele teve sucesso, e vai de repente para o Japão, e ele ainda era relativamente jovem. Tinha 47 anos. Seja... altura... Não, quando foi, sim, 40 e... Pronto, ainda não tinha 50. Ainda era jovem. Ou seja... é estranho. É estranho, e na altura, eu lembro de começar a falar, este treinador basicamente desistiu do futebol europeu, desistiu de ter grandes ambições no futebol europeu, e de repente ele é anunciado pelo Arsenal. Não é inicialmente um nome que os adeptos tenham ficado propriamente entusiasmados e pensar, então vamos agora buscar um treinador que estava no Japão, que experiência é que ele tem atualmente, se calhar está desfasado do futebol europeu, mas pouco depois tudo mudou, até porque logo na época seguinte, em 97-98, o Arsenal é campeão. É aí que eu vou, portanto, este Arsenal... E atenção que quando ele chega já existem 2 franceses, portanto nós estamos a falar muito do Arsenal dos franceses, que é o Patrick Vieira e o Nicolas Anelka. O Nicolas Anelka não, chega já no mercado de inverno, ou seja, ok. Então já veio o pela outro é o Grimandi. Não, Rémi Garde, que atualmente é treinador. Ok. Pois, mas isso é só para a época seguinte. Não. Quando o Wenger chega, ele já lá está, 96-97. O Grimandi? O Grimandi também já lá está. Não está. 96-97? Eu acho que aqui não está a aparecer, eu estou enganado. Não. Médio. Rémi Garde e o Patrick. É isso, ou seja, já lá está, já existia aqui uma tradição. Quer dizer, ainda não era uma tradição porque eram poucos. Isso estraga aqui a minha... Mas espera, porque o Patrick Vieira também na altura foi contratado, ele era muito jovem, estava no Milan, mas onde... Pois é, daquelas passagens que nós nem fazemos ideia. Isso não teve qualquer impacto. Ele era ainda muito jovem, depois acabou por ser a cara do Arsenal do Wenger. Completamente. No mercado de inverno, e aqui sim começa a mão do Wenger, o Wenger contrata, por norma, a maior parte dos franceses que lá atuaram
não todos, mas muitos, eram ainda jovens completamente Eu desconhecidos. fiz esse levantamento, era isso que eu queria te surpreender. Já não te vou surpreender assim tanto, mas é engraçado. Portanto, Wenger esteve, salvo erro, 22 épocas, acho que é 21, isso. 22 épocas no Arsenal. O Arsenal tem quase 140 anos de história. Sabes quantos franceses é que o Arsenal tem? Bem, Quantos é que passaram lá no... eu contei, só na altura dele, 28. Sabes quantos... não, ele teve, portanto, vocês estiverem a ver a navegação, conseguem vir aqui ao Arsenal, depois procuram pela nacionalidade francesa e rapidamente vos criar aqui a lista. São 31 jogadores. 31 jogadores. Eu estou aqui a olhar, está aí um a mais, que é o Benacer, na altura tinha nacionalidade francesa, mas entretanto é argelino, mas ok, aparece aí. Mas não há problema porque o Benacer também vai lá com a mão de... Exato, é isso. A mão de Wenger. E o que eu queria dizer é, sabes, destes 31 jogadores franceses da história do Arsenal, sabes quantos é que não passaram pela mão de Arsène Wenger? Eu diria... Portanto, são 31 no total? 31 no total. 2, 3. Um Só? O Saliba. O Saliba. Mesmo Saliba. o Guendouzi ainda foi no Ainda foi. Arsenal. Foi sim, senhor. Portanto, eu estive a fazer, fui ver jogador, alguns não precisei de ver, não é? Mas fui ver jogador a jogador. Agora, eu achava que todos eles tinham sido escolhidos pelo Wenger e tu estás-me a dizer então que o Patrick Vieira já lá estava. Sim. Mas mesmo assim, acho que é impressionante. É que, atenção, não sei se vocês estão bem a ver onde é que é Londres, mas França não é assim tão longe, é muito ali ao lado. Portanto, para todos os efeitos é o país mais próximo de Inglaterra e de Londres. Portanto, é engraçado que esta tendência francesa do Arsenal seja quase uma coisa exclusiva com Arsène Wenger. Mas foi uma coisa muito intensa. Portanto, sim, já que estamos nesta lista, podemos já ver, e vai de encontro ao que também há pouco falavas, Patrick Vieira é o jogador com mais jogos, 406. Thierry Henry é o jogador com mais golos, 228. É o melhor marcador mesmo do clube. Mesmo do clube, obviamente. E depois vem, em termos de golos franceses, o Giroud a seguir, com 105, menos de metade. E depois Robert Pires, bem conhecido nosso, e ainda o Lacazette. O Lacazette é engraçado porque... O Lacazette já apanha ali a reta final do... É ele que o vai buscar, é a última Exato. época. Depois o acho que é mesmo o último francês contratado pelo Wenger, talvez. Sim, eventualmente. Se não for o último, anda lá perto disso. Pode ser algum desses Guendouzis ou por aí. Mas sim, de renome é claramente o Lacazette. Portanto, o Arsenal vai buscá-lo em 96-97, em 97-98 é campeão. Mas espera aí, porque estamos a adiantar. O primeiro jogador francês contratado pelo Wenger é o Nicolas Anelka, que era um menino de 18 anos, que praticamente não tinha ainda jogado na equipa principal do Paris Saint-Germain. Ainda há dias vi alguém a falar sobre ele, que foi o jogador que ele olhou e pensou, impressionante. Foi daqueles, sabes, aqueles podcasts do... tem o Carragher, tem o FA. Sim. Havia um deles que disse que era absolutamente absurdo o Nicolas Anelka. O talento dele, não é? Pois, o pior é que... Era o Ian Wright. Pois, foi ele que disse. Ele também costuma estar. O Ian Wright chega a fazer dupla atacante com o Anelka e depois acaba até por perder algum impacto na equipa do Arsenal, precisamente porque o Anelka chega a uma fase em que tem que ser titular indiscutível. Mas o Anelka chega no mercado de inverno, muito pouco conhecido, ainda por cima. Na altura não havia informação que existe hoje. Um jovem de 18 anos, com nem meia dúzia de jogos pelo Paris Saint-Germain, ninguém ligou a essa contratação. Na época seguinte, o Anelka não começa a titular, mas na reta final da temporada está em grande e é decisivo no título do Arsenal. Aí já com outros franceses, que já os podes dizer. Emmanuel Petit, o Grimandi, Grimandi. Sendo que esses dois já eram conhecidos do Wenger nos tempos do Mónaco. Isto é no ano em que vai para lá também o Luís Boa Morte. Exato. Proveniente e do o Sporting. Overmars vai nessa temporada, talvez? O Overmars, sim. E eu gostava tanto do Overmars. Era muito craque. E ainda vai buscar outro jogador que não é francês, mas tem relação com o futebol francês, que é o Christophe Verret. Na altura era o companheiro de Jorge Weah. Isto é o EA marca branca. Eles eram até companheiros da seleção, formava dupla atacante. Do Líbano. Que também veio... Libéria. Que vinha do Mónaco, também tinha sido lançado na equipa monegasca pelo Wenger.
Ou seja, no início, a ascensão do Anelka, o Wenger achou bem, eu vou buscar aqui alguns jogadores que eu já conheço, que me dão garantias, e a partir daí começou todos os anos, basicamente, a contratar franceses, desde jogadores já conceituados, autênticas promessas. Algumas delas não deram em nada, outros tiveram um grande impacto, mas começa aí, primeiro com o Anelka e depois com o Petit e o Grimandi, a história dos gauleses no Arsenal. E isto é muito engraçado, porque neste ano o Arsenal, o 97-98, o Arsenal é eliminado de uma forma muito surpreendente na Taça UEFA, logo na primeira eliminatória, contra o PAOK. O PAOK logo a seguir também é eliminado, portanto foi realmente uma surpresa, mas acaba a época a ir às meias finais da Taça da Liga e a fazer a dobradinha. Ganha o campeonato e ganha a FA Cup, ganha o campeonato com mais um ponto do que o Manchester United de Alex Ferguson, e na altura, obviamente, se calhar não era o maior dos favoritos, mas foi aqui que começou efetivamente a marca Wenger. Sim, e durante muitos anos... E se calhar foi o que lhe deu o crédito, sim, o carimbo para ele ter tanta longevidade no Arsenal. Até porque nesse título de 98 há pelo menos 3 franceses que são absolutamente decisivos, que é o Patrick Vieira, o Anelka e o Petit, sendo que os 2 primeiros até vão ser campeões do mundo no final dessa temporada na seleção francesa. O Anelka foi excluído da seleção francesa com alguma polémica, e aí mesmo os próprios adeptos renderam-se ao Wenger e renderam-se à política de contratações do Wenger, e começou aí, nós somos dessa geração que a grande rivalidade Arsenal-Manchester United, é verdade, que até a chegada talvez do Mourinho foi a grande rivalidade da mudança de século. Eu posso ali dizer... durante 5, 6 anos aqueles Manchester United-Arsenal, todos paravam, se calhar como um City e Liverpool há poucos anos, ou um Real Madrid-Barcelona também dá mais anos. Era a grande rivalidade, até se calhar a nível europeu, não é? E com jogos mesmo épicos, com provocações de lado a lado, muita agressividade. Sim. De lado a lado, bastava ter o Roy Keane de um lado e Patrick Vieira do outro. Exatamente. E logo aí há duelos de galos incríveis. Sim, mas outros jogadores mais tecnicistas também não se ficavam, como o Bergkamp. O Bergkamp também me lembro dele às vezes picado e nisso. Também há uma imagem. Eu estava do outro lado, por isso eu acho que os do Arsenal eram todos culpados. Até uma imagem acho que é o Van Nistelrooy que falha um penalti e vai alguém do Arsenal festejar para a cara dele, quase que a gozar não ter falhado um penalti. E não há a seguir o troco, não, é bem provável. Do Van Nistelrooy? É bem provável, Que sim. Ou seja, foram anos de uma enorme rivalidade, e mesmo quando o Arsenal não era campeão, era quem dava, sem dúvida, a luta ao Manchester United do Sir Alex Ferguson. Sem dúvida. Sendo que depois, então, de ser campeão, ainda chegam logo Quer dizer, no final dessa temporada não chegam muitos franceses, só chegou um Rondin, que eu nem sequer conhecia. Quem é? Onde é que está isso? Rondin, acho que só fez tipo 4 jogos. Ok. Mas estás a dizer na época... Garde? Não, isso não. Na época a seguir? Está ali, Rondin. Um menino de 19 anos e que não deu nada, mas entretanto, a meio da época... Ou melhor, exato, a meio da época 99, 2000 é que mudou tudo com a chegada do Thierry Henry. Pois. E nós há pouco falámos. Eles cruzaram-se no Mónaco ou não? Portanto, se cruzaram, o Henry era mesmo muito novinho. Eu lembro do Henry no Mónaco em 96, 97 e aí já não era o Henry chega com 22 anos. Agora a questão, provavelmente, o Wenger ainda por cima. Mas é ele que o lança no... Não. 94, já não é ele que o lança no Mónaco. É ele que o lança no Mónaco. Vamos aqui 94, 95, onde é o Wenger? Acho que sim, é Wenger. Okay. Ainda faz essa época toda, portanto... o Henry já jogava em 94. Não, aqui já não era o Wenger. Portanto, depois o Wenger aparece na parte final. Segundo as nossas estatísticas, é o Wenger que está nos primeiros jogos. De qualquer forma, o Wenger já o conhecia da formação do Mónaco. O Wenger sempre esteve muito atento à formação. Claro. Conhecia o talento do Henry. O Henry já era campeão do mundo quando chega ao Arsenal. Já não é uma promessa
como era vem o depois Anelka. Vem daquela passagem Exato. muito discreta que já falámos também sobre ela no episódio anterior na Juventus. É verdade. E a partir daí tudo muda. A partir daí Tudo muda são estes números, meus amigos, se vocês estiverem a ver. Portanto, 26 golos na primeira época, 22, 32, 32, 39, 30, 33... Mais as assistências. Mais do que isto, sim, as assistências. Há aqui uma época absurda, 2002, 2003, curiosamente, que é, salvo erro, entre títulos do Arsenal, ou não? Mas que o Thierry Henry faz 32 golos, 23 assistências. Portanto, está em 55 golos. Enfim, isto aqui, nesta altura, depois de nós termos andado aí 20 anos ou 15 anos a apreciar os números de um tal de Cristiano Ronaldo e de um tal de Lionel Messi, isto parece, ok, bons números. Isto na altura era estratosférico. Eu nesta altura jogava CM. Se eu apanhasse um jogador a fazer números destes, meu Deus, isto era claramente o melhor do mundo, de uma forma destacada. Sim. O Henry acaba por mudar ali a história do Arsenal e o impacto que ele tem. Obviamente que já havia o Vieira, o Petit, o Anelka, mas é claramente com o que o Henry rende que a partir daí cada vez mais franceses rumam ao Arsenal, e que ficava até a sensação, mal víamos um jovem francês a aparecer, todos nós apostávamos que ele iria acabar no Arsenal. Basicamente era isso que acontecia. E depois, apesar do tal título de 97-98, e que era um título, enfim, nessa década o Arsenal já tinha sido campeão, mas eu acho que aqui, já com Henry, é que há um Arsenal realmente poderosíssimo. É aquele Arsenal inquestionável em termos de grandeza, em termos de equipa consolidada, e que se calhar muita gente até apontava como a melhor equipa do mundo. Eu acho que naquela altura, entre 2001 e 2004, ombreou muitas vezes para ser a melhor equipa do mundo. Não há dúvida disso. E também teve ali azar que, primeiro na Premier League, havia o Manchester United do Sir Alex Ferguson, cheio de craques, da baliza ao ataque. Era muito difícil derrotar esse Manchester United, principalmente num campeonato de regularidade, uma eliminatória que pode acontecer. Ganhar um campeonato àquele Manchester United era muito difícil. E depois na Europa, nesses anos, havia o Milan, havia Juventus, havia obviamente o Real Madrid, o Barcelona nem tanto, o Bayern Munique, o próprio Valência nesta fase também era muito forte. Sim. Aliás, o Arsenal chega a ser eliminado numa época pelo Valência, em 2001. Numa das idas à final, do Valência. Exatamente. Ou seja, o Arsenal apanhou aqui também grandes equipas, e o que impediu que os feitos do grande Arsenal de Wenger ainda fossem ainda maiores. Mas entretanto, e voltando aos franceses, chegam o Viltor e o Robert Pires, já campeões da Europa. O Pires também já era campeão do mundo, mas nesses casos não havia grandes dúvidas quanto ao talento, principalmente o Pires. O Viltor seria para ser mais uma opção no ataque e foi bastante utilizado e muito importante, mas eram dois jogadores para de caras entrarem na equipa. Sim. A partir daí começou a mudar um bocadinho. Pois, eu acho que o grande epicentro deste Arsenal, apesar da tal dobradinha 97-98, mas o grande pico é em 2003-2004. A equipa faz um campeonato sem perder nenhum jogo. E na altura, eu lembro perfeitamente disto, era incrível. E falava-se semanalmente, foi quando se viu jogos já com mais regularidade na Sport TV, e se via semanalmente o Arsenal e o Manchester United. Já havia Cristiano Ronaldo também em Inglaterra, e portanto o interesse ainda era maior, e era absurdo, era claramente a sensação, esta equipa é intransponível. O Arsenal depois é eliminado pelo Chelsea na Champions. É eliminado pelo Chelsea, precisamente no Chelsea pré-Mourinho, do Ranieri. Já era o Abramovich, já tinha feito um investimento, mas ainda não era uma equipa tão forte. Já tinha o Duff, não? O Duff é com ele? Não, eu acho que o Duff é com o Mourinho. Não, eu acho que o Duff já lá está. Já lá estava, pois. Mas as contratam o Makelele, o Mutu, precisamente. O Crespo. O Crespo, sim. E o Joe Cole, que vem do West Ham também, nessa altura. Portanto, já é aquela preparação. E o Chelsea ganha na altura no Highbury Park, ganha 2-1. É o Wayne Bridge, acho que marca o gol da vitória. Muito bem.
Estás lá. José António Reis, malogrado. Mas esta equipa era incrível. Portanto, esta equipa que foi eliminada pelo Chelsea, Jens Lehmann, Laurent à esquerda e Ashley Cole, aliás, Laurent à direita e Ashley Cole à esquerda, Kolo Touré e Sol Campbell. Sol Campbell era intransponível. Patrick Vieira, Edu Ljungberg e depois à frente Reyes, Pires e Thierry Henry, Bergkamp no banco, Viltor no banco, Gilberto Silva. Que banco, Canu, incrível. De facto era uma grande equipa e que volto a dizer, eu estava do outro lado, eu detestava o Arsenal, depois eu tinha uma coisa, eu nesta altura devia ter portanto 2004, teria para aí 15 anos. O meu pai era Arsenal e eu era Manchester United e nós picávamos semanalmente, lembro perfeitamente, era nos tempos em que eu religiosamente ia comprar o Record ao sábado para ter a revista 10, e nós picávamos muito com isto. Ainda hoje o meu pai pergunta pelo Arsenal, claramente para me chatear, porque já não faz nada, já não me afeta absolutamente nada. Até porque atualmente o Manchester United não está... Não, atualmente o Arsenal até está melhor. Mas eram tempos realmente engraçados. No meu caso, como eu sempre gostei do Newcastle, e o Newcastle por essa fase até ainda... Tu estavas como eu agora, não é? Mas o Newcastle nessa altura ainda chegava à Liga dos Campeões, não era? Mas não lutava pelo título. Mas eu nunca gostei muito do Manchester United. Aquela questão dos últimos minutos, aquilo irritava-me. Era o Newcastle do Bobby Robson. Sim, exatamente. E do... como é que se chamava aquele que foi selecionador também, inglês? Ou estou enganado? O Kevin Keegan. Mas o Kevin Keegan é um bocadinho anterior. Nessa altura o Newcastle não lutava pelo título. Ainda é anterior. Mas como o Newcastle por norma não lutava pelo título, e a luta era entre United e Arsenal, e eu nunca fui grande adepto do Manchester United, e como tal, eu até gostava que o Arsenal ganhasse. Mas para não nos desviarmos, temos que voltar a falar dos franceses, não é? Estávamos a falar do epicentro, do pico, do pináculo deste Arsenal a tal época 3-4, sendo que é também, lá está, um dos pináculos do Thierry Henry. O declínio é depois daquela final em que já é um Arsenal a começar a não ser assim tão poderoso quanto isso, não é? Até porque o Patrick Vieira sai no final. O Patrick Vieira já não está na equipa que chega à final. Sai no primeiro ano de Mourinho, portanto sai em 2005 para a Juventus. E ele vai para a Juventus, que curiosamente... Desce logo, não é? Nessa altura. Desce e essa Juventus é eliminada pelo Arsenal nos quartos de final da Champions. Perfeitamente se falar nisso. O regresso do Vieira ao estádio do Arsenal e a Juventus foi eliminada. Nas meias? Nos quartos. Nos quartos. Nas meias finais o Arsenal eliminou... o Chelsea? Não. Sim, Eliminou o Villarreal. Villarreal, pois é, o Villarreal. Que o Lehmann defende um penalti do Riquelme já nos últimos minutos. Muito bom. O Henry já se notava que estava a precisar de mudar de ares. O Henry ainda fica mais uma época. Sim, mas já era aquela... Falava-se muito que ele... Sim. E era um Arsenal que, perante aquela chegada dos milhões do Chelsea, perante uma maior capacidade do United, perante até um Real Madrid ou os clubes italianos que tinham mais dinheiro, era um Arsenal mais vendedor, a um alto nível. E um Barcelona também, que volta a ser enorme nessa altura. Exatamente. Mas era um Arsenal, neste caso, neste patamar de maiores clubes daquela altura, que era um clube mais vendedor do que propriamente comprador. Pronto, e o que é certo, o Bergkamp também, entretanto, termina a carreira. Eu acho que o Bergkamp joga a final da Champions, ou é suplente nessa final, e termina a carreira, se não me engano, acho que já não joga mais. O Vieira já tinha saído, o Henry ainda ficou mais um ano, até para ser a cara do novo estádio do Arsenal, que é em 2006, 2007. Mas o Pires também já perde um pouco a importância nessa temporada em 5-6. O Pires, sim, já tem 32 anos também. Já não é o maior Pires. É um outro jogador que poderia entrar aqui se não fosse espanhol. O Van Persie. Não. O Van Persie ainda não está, que é o Cesc Fábregas. E o Fábregas, sim. O Fábregas ainda era um menino nessa altura, mas já jogava muito à bola. E que depois, com a saída do Henry, até já é ele que agarra a abraçadeira, ou estou enganado? Se não é ali, é logo assim. É um dos capitães. É um dos mais novos. E fica marcante nesse novo Arsenal. E o Fábregas também mostra um pouco a
a filosofia do Wenger. Nós estamos centrados nos franceses, mas o Wenger teve sempre muito o olho, não, obviamente que em França ele dominava, Claro. dominava claramente o futebol francês e a formação de futebol francês, mas estava muito atento ao que se passava um pouco por toda a Europa, e o Fábregas foi contratado ainda miúdo ao Barcelona. Como ao Fábregas houve vários outros jogadores ainda jovens que o Wenger contratou. Essa mudança a partir de 2006 tem o Fábregas como principal cara, tem também o Van Persie, que a partir daí começa a ganhar também um maior destaque. Há também a curiosidade chegou a Adebayor, entretanto, que também tinha passagem pelo Mónaco, que o Wenger já tinha trabalhado. Só que o que é certo é que a partir dessa final de 2006 o Arsenal começa claramente a perder espaço. E ainda há ali um ano ou outro Alexander Lev, meu Deus, em que luta pelo título, mas não consegue. Olha aquela e depois desde logo também há a questão do Sol Campbell cai em termos de caminha para a parte final da carreira. O Ashley Cole sai logo no final dessa temporada Chelsea, para o também Chelsea. foi um rude golpe, mas aquela equipa que estávamos a dizer há pouco, com um intervalo de 2 anos, né, era a equipa eliminada em 2003-2004 para a tal da final de Paris. Curiosamente, foi em Paris, no Saint-Denis, nem de propósito, já que estamos a falar dos franceses do Arsenal. Ian Lehmann, que foi expulso muito cedo, na altura ele abarrou o Julie. E até causou polémica porque o Barcelona marcou na sequência desse lance. Só que o árbitro assinalou a falta e expulsou o Lehmann. Ou seja, o Lehmann faz Barcelona não marcou. Não, marca, mas o jogo já estava interrompido. Sim, ou seja, como houve a falta do guarda-redes, o árbitro assinalou, só que o Barça marca. É isso. E na altura os jogadores do Barcelona ficam, mas nós marcamos o gol e tu anulas, e pronto, ele foi expulso, o Barcelona ficou já com mais um, mas o que é certo é que pouco depois adianta-se no marcador, na sequência de um livre. Sim, já perto do intervalo. Depois defenderam muito bem. Bem, também lembro. Eu lembro de estar a ver o jogo, e eu sempre gostei do Barcelona, e o Barcelona só tinha ganho nessa altura uma Liga dos Campeões na história. Foi a do Koeman, não é? Exatamente. 93. E eu estava a ver o jogo e vi a expulsão de Lehmann e pensei, pronto, isto agora este Barça feito. que me joga com o Ronaldinho, Deco e companhia. Eu posso dizer... E o jogo não foi nada fácil, e houve uma altura que eu pensei, não, o Arsenal vai-se aguentar. Até porque o Arsenal, até à final... Eu posso dizer que desta vez foi a primeira vez que eu torci pelo Arsenal, porque eu também não gostava muito do Barcelona. Eu gostava do Valência e então não gostava do Barcelona. E esse Arsenal já tinha uma filosofia um pouco diferente. Esse Arsenal chega à final da Liga dos Campeões só com um golo sofrido em toda a prova, no primeiro jogo da Liga dos Campeões, na fase de grupos, contra o Thun. A partir daí, o Thun. THUN, Exato. da Suíça. Né? A partir daí o Arsenal chega à final sem um único golo sofrido, o que é incrível. E mesmo na final, só sofre já no último quarto de hora e a jogar com menos um elemento. Ou seja, era um Arsenal, se calhar, não tão entusiasmante. Portanto, mais 1-0 na eliminatória ao Real Madrid, com um golo no Santiago Bernabéu. Um golaço do Henry. 2-0 na eliminatória contra a Juventus nos quartos de final, com 2-0 em Highbury. E 1-0 contra o Villarreal, também com um golo em Highbury. Portanto, realmente é impressionante. Olha, não tinha a mínima noção disto. Sim. Na fase de grupos tem só 2 golos sofridos. Então eles não ficam só no primeiro jogo, eles sofrem nos 2 primeiros jogos. Nos 2 primeiros? É Okay. contra o Thun, que fica 2-1, e depois deve ser contra o Ajax, talvez. Bem, e estava a olhar para este 11 e ia depois a algo que, quando eu penso no Arsenal dos franceses, eu penso neste nome, que é o nome que para mim significa a virada e não tem nada a ver com culpa dele. Mas portanto, que é? Espera aí, já lá vou. O 11, o Lehmann, depois Eboué, Campbell, Kolo Touré e Ashley Cole, meio campo com Gilberto Silva, Alexander Lev, que era ainda um menino, e Fabregas, também um menino, e depois, mais experientes, Pires e Ljungberg a auxiliar o Henry. Mas o tal jogador que eu falava é Matteo Flamini. Eu não sei porque eu associo o deixar de ter medo, não é ter medo, eu tinha medo, eu só gostava de ver futebol, não é? Mas aquela coisa de... Já não te assustava tanto, não é? O Arsenal já não me metia respeito como antes, quando começou a aparecer um Flamini desta vida. Eu, por acaso, o Flamini, eu tenho ideia que, para mim, é a grande mudança do Arsenal. Tem aí outro que estou a ver, que ficou no banco, que ainda era um jovem na altura, que era o Clichy. E que também representa muito isso. O Clichy chega muito jovem, ainda mais jovem que o Flamini e o Arsenal. Ninguém o conhecia. Tem uma carreira de respeito, não há dúvida. Ele joga no Arsenal, joga no Manchester City,
mas nunca foi um jogador, comparado com o Ashley Cole, que era o dono da posição na altura, nunca foi um jogador que desse aquela confiança a uma defesa. E eu tenho a ideia até que houve um ano em que o Arsenal esteve a liderar a Premier League muito tempo, Certo. e na reta final do campeonato perde assim um jogo ou empata Era de isso forma que eu ia... muito estúpida, e tenho quase certeza que o Clichy fez assim uma asneira brutal e que o Arsenal caiu completamente. Ou seja, Eu há pouco tinha aqui... é isto que eu queria pesquisar. Portanto, o histórico por época do Arsenal. Eu queria tentar perceber qual era essa época, porque eu lembro perfeitamente dessa época, que era... Lá está. Eu vi o Arsenal a ir em primeiro lugar, ali a meio da primeira volta, e eu... isto não... eles vão cair. Mais cedo ou mais tarde eles vão cair. E caiu. É um bocadinho o que se sente agora em relação ao Arsenal ou a quem quer que seja, porque o City mais cedo ou mais tarde chega lá. Mas aí nem são esses clubes que caem. O City é que, entretanto, chegou a uma fase que diz: pronto, agora vamos ganhar os jogos todos e vamos acabar com esta brincadeira. Este T é o quê? É título por época. Ok. E portanto, esse será... mas o Arsenal tem aqui muitos títulos. Muitos títulos por época. Eu tenho até que o Wenger até é ainda hoje o treinador com mais títulos na FA Cup. Mas eu acho que essa história... Ou seja, o Arsenal costumava ganhar... Há uma travessia, deve ser principalmente a FA Cup. Deve ser aqui, 7, 8 talvez, vamos ver. Vamos aqui ver. Mas assim, deve andar por aí, 7, 8, 8, 9... vamos abrir aqui a Premier. E o Arsenal... já começa... Já só ficou a 4 pontos. Pode perfeitamente... Exato, é esta época que eles fazem muitas vitórias no início. Portanto, 2007, 2008... tem aqui uma derrota, depois a derrocada já é na parte final, mas cá está, o Arsenal aqui nesta classificação, neste gráfico dá para ver muito tempo em primeiro e depois começa aí a e nunca se leva muito a sério, a verdade é essa. Isto é na época que o United é campeão e campeão europeu. Portanto aqui já começa a haver a decadência. E depois, Vasco, e agora também para entrarmos na nossa parte final, porquê é que eles seguraram tanto tempo o Wenger? Porque, e o Wenger chegou a falar muito isso, e se calhar até com paralelismo com o Ten Hag atualmente no Manchester United, se vê que o Wenger tem muito mais anos e muito mais capital, mas também mais títulos. Sim, mas o Ten Hag agarra-se muito às taças que conquistou e diz que só o Manchester City é que ganhou mais do que ele, que é certo é que o Wenger ia conquistando principalmente a FA Cups, mas também a Taça da Liga, e conseguia, e o Wenger falou sempre disso, a qualificação para a Champions. Eles caíam sempre nos oitavos, não é? Exatamente, caíam sempre nos oitavos, entre 10, 11 e 16, 17 caíram sempre nos oitavos, mas o que é certo é que o Arsenal ia sempre lá, enquanto que outros até iam falhar. No United falhou, o Liverpool falhou várias vezes, o Chelsea por essa altura chega a falhar, também em 16, 17 precisamente, mas o Arsenal, ou em segundo ou em quarto, o Arsenal conseguir sempre à Liga dos Campeões, ter a receita da Champions. Sim. E o Wenger agarrava-se muito a isso. Podem dizer que nós não ganhamos o título, é verdade, mas o Arsenal está sempre na Champions. O que é certo é que o Arsenal com o Wenger esteve na Champions desde 98, ano em que foi campeão, até 2017. A última época dele eles já não conseguem a qualificação para a Champions. É quando começa a reconstrução. Mas durante muito tempo o Arsenal foi, depois do Real Madrid, a equipa com mais presenças consecutivas na Champions. Falar da Champions era falar do Arsenal. O Arsenal estava sempre lá, chegava sempre à fase eliminatória. Às vezes vês o United, o Chelsea, o Liverpool, agora o City não, mas vês grandes equipas a caírem na fase de grupos, na antiga fase de grupos da Champions, e o Arsenal não, passava sempre na fase inicial do Wenger, nem tanto, mas depois sim. E isso é que foi mantendo lá. Para além disso, havia aquela palavra que está muito em moda agora, que é a gratidão. Havia a gratidão com o trabalho do Ronaldo. com o trabalho do Wenger, e pronto, havia aposta sempre na juventude. O futebol já não era de todo. E depois tinham este tal de Van Persie. E depois o Arsenal começou a ter um problema, este era o Henry 2.0, mas exato. Que não correu tão bem. O Arsenal depois começou a ter um problema. Ali, a partir do momento em que o Vieira e o Henry saem, mas eles não saem por falta de títulos, mas se calhar porque precisavam de novos desafios. O Arsenal não é campeão desde 2024. Desde 2004, já vão 20 anos. Começa a não conseguir retê-los. É isso. É? E aqueles grandes craques, falavas do Van Persie. O Van Persie sai para ser campeão no United logo a seguir. O Fábregas também acaba por sair, vai para o Barcelona, mas depois regressa à Inglaterra para jogar no Chelsea, é campeão. Depois o Arsenal ficou com muita dificuldade em manter
os principais jogadores. Olha que eu estava aqui a ver o Van Persie, cuidado, o Van Persie é uma espécie de Harry Kane de outros tempos, porque o Van Persie sai do Feyenoord sem ser campeão. Mas ganhou uma taça UEFA, ali no novinho, em 1-2, ainda não era titular, mas ganha a taça UEFA. Eu digo sem ser campeão. É que o Kane nem isso. Vai para o Arsenal, eu sei, mas o Kane, consegui, coitado do rapaz. Vai para o Arsenal e no Arsenal não ganha nada, apesar de ser, da última época incrível, com 37 golos. Mas depois é campeão no United. E depois é campeão no United logo na primeira época, mas depois já não é mais nada. E depois na Turquia não consegue ganhar título mas ela ainda é campeão. E não é campeão, acho eu, no Feyenoord. No regresso, por acaso eu tinha a ideia que no ano a seguir. O Feyenoord é no ano a seguir. Porque eu lembro de Feyenoord ser campeão por volta dessa altura. Ao fim de 18 anos, exato, não era? Exato. Mas não, quem era o veterano lá era o Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Que até eu acho que é na altura da pandemia que o Feyenoord é campeão. Que é isto? Não acabou o campeonato. Não acabou o campeonato. Em 2021. Mas Não, deve ter sido um bocado antes. Será que ele... Não, se calhar foi antes dele. 2, 3... Eu acho que o Feyenoord foi campeão em 16-17. Ok. E ele vai para lá. 16-17, precisamente. Olha, ver se está o Dirk Van Persie é uma espécie de Harry Kane. Ou seja, ele vai para lá com o Feyenoord campeão. Exatamente. Vai jogar a Champions. Ixi, coitado do Van Persie. E pronto. Mas podemos já agora completar alguns franceses que jogaram no Arsenal, não é? Falamos dos principais. Queres falar de cadeiras? Vamos falar um bocadinho de todo. Vamos falar, alguns é só mesmo falar. Tocar no assunto. Só registar? Um é o Varmouze, que foi um guarda-redes que veio do Lan, que nem sequer chegou a jogar pelo Arsenal. Ok. Os adeptos do Porto devem se lembrar numa eliminatória entre o Porto e o Lan em 2-3 na Taça UEFA. Ele é o titular do Lan e sofre assim 2 frangos incríveis. Um do remate do Hélder Postiga, que até o próprio Postiga virou as costas à jogada porque achou o remate fraco. E de repente houve barulho no estádio porque esse Varmouze deixou a bola entrar. Vai um central chamado Sigan, que jogava no Pascal Lille. Sigan, não era? Jogava no Lille ou no... Mas é assim Era assim um careca, não é? Era. Mas é assim ainda jogou há alguns anos e foi utilizado com regularidade. Está aqui. Pascal Sigan. Depois, 98 jogos. Há os tais Clichy e Flamini que nós já falamos. Há o William Gallas, que vem na altura em que também vai o Ashley Cole para o Chelsea. Chega o Gallas, mas esse já era um nome forte e já jogava na Premier League. O Gallas vem do Chelsea para lá. Exatamente. E veste a 10. Lembras-te disso? Pois o é, Gallas era a camisola 10 do Arsenal e era central. Sim. Há o Sagna, também o lateral direito, também ficou lá muitos anos, ainda jogou no City. Há o Lasse Diarra, que vem do Chelsea também, acho eu. Também não rendeu muito no Arsenal. Há este nome, já não me lembrava, o Miquel Silvestre, que jogou muitos anos no Manchester United, depois foi para o Arsenal, mas também... Porque ele no United era mais suplente do que titular e depois foi para o Arsenal a tentar mais... Há um que teve impacto, e não teve mais, se calhar, porque não tinha muita cabeça, que era o Samir Nasri. Certo. Que depois é um dos jogadores que também sai do clube, por exemplo, o Alter Maior também aconteceu isso. Vai para o City para ganhar o campeonato. Há o Squillaci, que era um defesa central, também já tinha passado no Mónaco. Tem que dizer Squillaci. Squillaci é o italiano. Esse também não foi utilizado com regularidade. O Koscielny, que eu lembro que era um jogador que ninguém conhecia quando foi para o Arsenal. Ainda chegou a ser campeão do... e olha o terceiro francês que eu mais jogo. Pois ele teve enorme... 353 jogos, muito. Ele teve um grande impacto no Arsenal, mas ao perfeitamente começar a temporada em que ele vai para lá, para 2011, por aí. E aquela crista, andava muitas vezes com uma crista. E ele começa logo a titular, pensei, mas quem é este rapaz? Ou seja, foi uma das descobertas do Wenger em França e o Koscielny. Não era um central extraordinário, mas cumpria e não foi titular da seleção francesa durante muito tempo. Aliás, acho que é ele que está com o Éder no lance do gol de Portugal na final do... Capaz. Pelo menos ele foi titular nesse jogo e tenho quase certeza que era o Koscielny que estava mais perto dele. Que faz o carrinho, tenta fazer... Também passaram um bastante importante, e tu até já falaste dele, que é o Giroud. Marcou mais de 100 golos pelo Arsenal e alguns deles golos fantásticos. Há o Debuchy, mas o Debuchy é um bocadinho diferente, porque o Debuchy já jogava na Premier League, jogava no Newcastle. Há o tal Lacazette, o último francês, e penso... e penso que houve alguns nomes jovens, o Coquelin, que ainda joga. O Coquelin, sim. Que vai no Villarreal, penso eu.
Central, defesa. Jogou no Valência também. O Ali Adier, que era um jovem extremo, se não me engano, que era assim, também uma grande promessa, mas que acabou por não dar em nada. Houve o Adelaide, que também não rendeu grande coisa. Esse ainda joga, ainda novo. E o Diaby era bom jogador, mas depois teve muitas lesões. Ele chegou a ser até destaque na seleção francesa, mas começou a ter lesões. Eu nem sei se ele ainda joga. O Diaby era... já tem 38, já deve ter acabado. O Diaby era aquele... Teve um irmão muitos anos no Passos de Ferreira e que está no Portimonense, acho eu, ainda está cá. Pois é, que ia ser muito alto, não é? Sim. É Diaby. Mas o irmão dele é mais trinco e este muitas vezes até foi um jogador... Quase às vezes a ser segundo avançado. Houve uma altura que ele marcou muitos golos, não foi? E ele era um bocadinho Patrick Vieira, mas foi crescendo mesmo na equipa um bocadinho mais para a frente. Muitos golos é 7 numa época. Para um médio que era considerado defensivo. Mas esse também era bom jogador, mas ele teve ali muitas lesões. Certo. E acabou por não render tanto. Pronto, acho que não falta ninguém. Ou seja, há aqui primeiro uma ideia de ir buscar jogadores já experientes, e já com o nome, um Petit ou um Henry. Depois há ali uma mudança principalmente para jovens promessas. Sim. Aí nas jovens promessas, à exceção do Anelka, que até foi o primeiro jogador dele, pronto, e pode-se falar com o Chiellini, também teve sucesso lá. Não são tantos assim os casos de sucesso, e entre os jogadores desconhecidos, obviamente. Vasco, obrigado por me teres deixado de vir. Queres dizer mais alguma coisa? Não. Foi bom? 45 bons minutos. É verdade, até já fartamos de falar. Vamos para o intervalo e já não voltamos. Nós ficamos no balneário. Pronto, agora vai ser com o Humberto. Vai ser com o Humberto e vai ser em pele e osso. Ou em carne e osso. Porquê que eu disse pele e osso? Não sei. Isso é porque és magrinho. Carne e osso, próxima temporada, com muitos negócios mistério, muitas transferências enigmáticas e que nós vamos contar aqui ao longo das próximas semanas. Neste caso vai ser até mesmo mais lembrar, porque neste caso acho que a maior parte das pessoas se lembram e é mais pegar na memória. Na memória, que é o que nós fazemos melhor. Já sabem que este é um podcast sempre para ouvir com o 00 aberto. Voltamos em breve, o Negócio e Mistério volta muito em breve, eu volto depois. Exato, para fazer outra vez, para matar o bichinho e vir aqui com o Vasco lembrar grandes equipas, grandes passagens de gerações no futebol. Até à próxima, um abraço.